hoje eu e meu grupo vamos apresentar sobre as rochas ígneas ou rochas magmáticas. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a formação das rochas ígneas. As rochas ígneas são o resultado da solidificação do magma, por isso, às vezes chamadas de rochas magmáticas. São formadas em altas temperaturas no interior da crosta terrestre, em profundidades variadas. As altas temperaturas têm um papel fundamental na formação das rochas ígneas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o magma, que é o material que origina as rochas. O magma é composto por uma mistura de rochas derretidas ou semifundidas e às vezes contém cristais abaixo da crosta terrestre. Quando esse material viscoso sobe no manto, mas não rompe a superfície, ele forma camadas de magma sobre vulcões. Boa tarde, meu nome é Ana e eu vou falar um pouco sobre a cristalização magmática ou congelamento das rochas. Com o resfriamento do magma, ocorre a cristalização dessa massa mineral, o que dá origem às rochas chamadas de magmáticas ou ígneas. Erosão, processo natural resultante do desgaste do relevo. A erosão pode ocorrer pela força da água e do vento. Agora eu vou falar um pouco sobre a diferenciação magmática. Essa diferenciação magmática é um processo que, a partir do mesmo magma, ocorre a formação de magmas com composição diferente. Em alguns vulcões, verifica-se, por vezes, variação do tipo de atividade vulcânica ao longo do tempo. Boa tarde, meu nome é Manuel. Vou falar um pouco sobre plutonismo. Em função do tamanho e da forma, são classificados como blocos, bombas, lípile e cinzas, que são fragmentos finos que, ao consolidarem, formam os túfidos ou tufos vulcânicos. Trata-se de dois processos magnéticos que, ao contrário do vulcanismo, ocorrem em profundidades consideráveis na crosta terrestre, formando estruturas como sílice, soleiras, diques, entre outros. Boa tarde, meu nome é Gabriel Matheus, aluno do primeiro ano, e eu vou falar um pouquinho sobre as atividades vulcânicas. Essas atividades ela é responsável pela emissão de 3 produtos, que são o gás e o material piroclásticos, e a lava também, que são materiais do próprio vulcão. Os gases mais comuns resultantes são o a vapor de água e o dióxido de carbono, e os óxidos tanto de enxofre como o nitrogênio também compôs eles, mas de formas variáveis. Em termos de ocorrências também existem 2 tipos de vulcanismo, o primário e o secundário. O vulcanismo primário consiste na atividade vulcânica propriamente dita, ou seja, deles mesmos. Já o vulcanismo secundário, ele se refere a um processo associado como os geysers, que são o aquecimento térmico da água, como as fumarolas e entre outras. A textura das rochas magmáticas se define pelo tamanho dos grãos minerais que as constituem e pelas relações especiais entre eles. Se os grãos têm até 1 milímetro de diâmetro, ela é fina. Tem de 1 a 5 milímetros, é média. Tem mais de 5 milímetros, é grossa. Do ponto de vista químico, as rochas ígneas são classificadas em ácidas, mais de 66% de sílica, como o cianito e diorito. Básicas, 45 a 52% de sílica, como o gabro e o basalto. Ultrabásicas, menos de 45% de sílica, como o peridotita. Essa classificação nada tem a ver com o conceito de acidez, pH, usado em química, e a quantidade de sílica tem pouca relação com a quantidade de quartzo. As rochas ácidas são geralmente claras e as ultrabásicas escuras. De acordo com a maior ou menor presença de minerais escuros, minerais ferro, mangue, cianos, nas rochas elas podem ser leucocráticas, claras, melanocráticas, escuras e mesocráticas, intermediárias. Quando possuem mais de 90% de minerais escuros, podem ser chamadas de hipermelonáticas. As rochas vulcânicas costumam conter cavidades formadas por gases, que ficam aprisionadas durante o resfriamento. Essas cavidades podem ser desde alguns milímetros até alguns metros de diâmetro, e são chamadas de vesículas quando vazias, ou amígdalas quando estão preenchidas por minerais. Já as plutônicas são geralmente maciças, e quando contêm cavidades, elas são milimétricas. Bom, também possui os minerais, que são os mais comuns nas rochas ígneas. São todos os grupos de silicatos. Eles são mais conhecidos como feldspatos, olivinas, pirocênios e anfibolinas, e os micas também. Os elementos químicos mais abundantes nelas são o silício
e o oxigênio, que tem 75% do total. Mas são também importantes o alumínio, o ferro, o cálcio, o sódio e o potássio. Também possuindo o magnésio e o titânio, mas esses não são tão comuns como os outros. Um tipo especial de rochas ígneas são as rochas piroclásticas, que são aquelas formadas por erupções vulcânicas explosivas. Elas são formadas de ejotólicos ou ejotólitos, conhecidos mais aqui no Brasil, que podem ser blocos que chegam a mais de 32 milímetros totalmente sólidos, e bombas que chegam a 32 milímetros, que é um total parcial de fundidos, e tem o lapilli, que são de 4 a 33 milímetros de cinzas. As bombas formam aglomerados vulcânicos, os blocos, brechas vulcânicas, os lapilli, lapilli-tufos e as cinzas, tufos vulcânicos. As rochas ígneas costumam ser maciças, ter boa resistência mecânica e cristais bem formados. Proporcionam bom polimento e são, por isso, muito valiosas como rochas ornamentais. Para reconhecer se a rocha é intrusiva ou extrusiva, é necessário avaliar a textura. Aqui é possível observar um resumo visual de tudo o que foi explanado anteriormente. Bom, aqui nesta imagem podemos observar 6 tipos de rochas magmáticas: feldespato, intrusiva; granito, intrusiva; diórito, intrusiva; riólito, extrusiva; andesito, extrusiva; e basalto, também extrusiva. Neste vídeo, pode-se analisar uma erupção vulcânica que ocorreu no ano de 2021. A erupção vulcânica é um fenômeno da natureza, geralmente associado à extravasação do magma na superfície do planeta. As camadas de rochas formadas por erupções magmáticas são chamadas de derrames, pois a rocha espalha-se e solidifica-se na superfície do globo. Quando tratamos de magma, é importante lembrar que magma e lava são diferentes, e é muito simples de responder. Tanto lava quanto magma são nomes para aquele caldo incandescente formado por rochas derretidas. A diferença é que o magma está contido abaixo da superfície. Quando ele vem à tona, passa a ser chamado de lava. E este vídeo é uma representação super legal do longo ciclo de uma rocha.
Muito obrigada pela atenção, deixe seu like e se inscreva no canal.